Boa noite a todos, a todas. Primeiro eu gostaria de agradecer a vocês pela presença, que não é uma simples presença, é uma presença que ela é motivada, me parece que por um ato de coragem de cada um de nós, né? De cada um de vocês que se dispuseram a vir aqui numa noite de quarta-feira para falar um tema que naturalmente nos é aversivo. O sofrimento, a nossa tendência natural é evitar o sofrimento. E cada um de vocês veio falar sobre temas incômodos aqui, que envolve essa coragem que me parece um tanto quanto heróica. Então eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Eu acho que é fundamental poder dialogar com a sociedade de uma maneira mais ampla sobre temas que são pouco abordados, são bastante evitados, repletos de preconceitos e questões problemáticas. Então, bom, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou psicólogo, psicanalista, fiz um mestrado na Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, onde eu estudei a suicidalidade em pacientes com aquilo que se denomina hoje transtorno de pânico, né? Então, eu estudei a prevalência e os fatores associados, tá? Eu continuo essa pesquisa em relação ao suicídio, mas eu continuo com uma outra perspectiva. Hoje me interessa saber como é que o homem, de uma maneira mais genérica, foi interpretando o suicídio ao longo do tempo, desde os gregos até os dias de hoje. Me parece que essa investigação vai nos trazer algum tipo de intervenção cada vez mais rica em relação a esse fenômeno tão trágico. Talvez exista um fenômeno mais trágico entre nós do que o suicídio. Eu gostaria também de fazer um pequeno adendo para tentar evitar que vocês, enfim, escutem a partir desse adendo. Eu gostaria de tentar evitar algum erro que me parece que, enquanto pesquisadores, enquanto psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, nós sempre devemos estar atentos, que é o reducionismo, né? Então, nós falarmos de um fenômeno a partir de uma perspectiva única, isso é bastante problemático. Principalmente em relação ao suicídio. O suicídio não é um problema da medicina, da psiquiatria, da psicanálise, da religião ou da sociologia. O suicídio é um problema humano. Então eu gostaria, para começar essa discussão, começar a falar um pouco da nossa sociedade. Então a gente vive uma sociedade que é nessa sociedade onde as crianças e os adolescentes desenvolvem a depressão e, porventura, tragicamente, algumas situações cometem o suicídio. Quando eu falei sobre suicidalidade, eu gostaria de deixar isso bem claro. A gente tem um certo consenso, e isso é científico, de que os comportamentos suicida ou a suicidalidade, elas começam com um grau menos intenso e mais prevalente, ou seja, mais pessoas compartilham desse comportamento, desse fenômeno que é menos prevalente e mais comum na população no geral, que é achar que a vida não vale a pena. Então, boa parte de nós já passou pela cabeça que, diante de uma certa situação, a vida não valeria a pena. Isso pode se tornar um desejo de morte, que pode se tornar um pensamento suicida, que pode se tornar uma tentativa de suicídio, que pode se tornar um suicídio consumado. Então eu gostaria de pensar um pouco na nossa sociedade, porque é bastante importante essa discussão em relação ao suicídio. A gente vive numa sociedade onde a gente pode trazer algumas características aqui que são centrais, e eu vou partir aqui de uma perspectiva muito clara de dois autores. O primeiro deles é o Durkheim. O Durkheim é o fundador da sociologia, junto ao Marx e ao Weber, e ele inaugura esse campo tão importante para nós entendermos as crises que acontecem nas sociedades, inicialmente por conta da industrialização. E o primeiro livro dele, a primeira pesquisa, se chama O Suicídio, né? Então parece bastante importante relembrar sobre do que ele de fato está falando nesse livro, né? Então basicamente ele traz um aspecto muito interessante nesse livro, que é o conceito de anomia, né? E eu já gostaria aqui de deixar claro para vocês que a nossa sociedade hoje sofre de anomia. Nós somos uma sociedade anômica, né? Existem outras maneiras de dizer isso. Então nós podemos dizer que nós somos uma sociedade que vive em estado de sítio, em estado de exceção. O que isso significa?
Uma sociedade que está em estado de anomia é uma sociedade na qual os valores que regem, as crenças, os ideais, as regras, os valores, já não fazem mais sentido para regular a relação entre os pertencentes. Então, diante desse fenômeno de anomia, nós assistimos, né, se formos partir da perspectiva do Durkheim, assistimos uma desintegração social. Diante dessa desintegração social, nós temos as taxas de suicídio aumentadas, né? Nós temos a elevação nas taxas de suicídio. Então, não me parece muito exagero afirmar que nós hoje somos uma sociedade que está em estado de anomia. Nosso sistema jurídico é desconfiado por boa parte de nós compartilha uma certa falência no sistema democrático, boa parte de nós tem um certo mal-estar em relação ao momento que nós vivemos hoje. Isso é muito discutido. Existe um outro aspecto também que, digamos assim, segundo Durkheim, é suicidógeno para uma determinada sociedade. É uma característica que é contra-intuitiva. Então, aparentemente, isso não seria suicidógeno, mas o Durkheim percebeu isso. Se nós pegarmos as estatísticas hoje de prevalência de suicídio em países, digamos assim, bem desenvolvidos, a gente vai ver que isso parece ser verdadeiro. Então, numa sociedade onde nós temos ideais de prosperidade quase que ilimitados para cada um de nós, onde nós temos ideais extremamente elevados para cada um de nós, para reger a nossa vida, são sociedades onde a gente tem uma tendência ao suicídio também maior. Então eu gostaria de deixar esses dois conceitos, né, essas duas chaves, digamos assim, de leitura, para a gente pensar numa determinada orientação, e eu vou deixar isso aqui para o final da nossa conversa. Uma outra característica importante da nossa sociedade, aí demarcada pelo sociólogo Zygmunt Bauman, que faleceu recentemente, é a associação entre liquidez e velocidade, né? São dois fenômenos importantes que eles influenciam diretamente nossa vida em pelo menos 3 setores, né? Gostaria de ressaltar aqui o setor do trabalho, a esfera do amor e também a esfera do desejo. Então, não me parece também exagero cada um de nós chegamos a um pequeno consenso de que as redes sociais, os aplicativos de relacionamento amoroso, a maneira como o amor vem sendo vivenciado hoje, talvez seja bastante diferente do que era vivenciado há 30, 40, 50 anos atrás. Essas transformações tecnológicas, elas sempre causam algum tipo de mal-estar na relação entre os homens. Isso acontece desde a idade dos metais. Então, quando a gente vai estudar, ainda que superficialmente, a história, nós vamos ver que a partir do desenvolvimento, digamos assim, de eu desenvolver um instrumento mais preciso para eu fazer a minha colheita de uma plantação, ou seja, eu vou ter esse excedente, diante desses avanços, se gera um determinado mal-estar. Então a liquidez, ela afeta a nossa vida nessas 3 esferas, né? Então, se há 30, 40 anos uma pessoa ela se envolvia num trabalho e seria uma vergonha para ela ser demitida 3 anos depois, 5 anos depois, hoje isso é uma prática extremamente comum, muitas vezes recomendada, que nós, digamos, circulemos cada vez mais no nosso trabalho. Isso muitas vezes era vivenciado há 30 anos atrás como um fracasso. Uma pessoa que depois de 3 anos não conseguia ficar dentro de uma empresa. Por outro lado, na esfera amorosa, é presente uma multiplicidade de experiências amorosas com uma temporalidade reduzida. Então nós temos mais experiências amorosas e com tempo de duração reduzido, né? Isso vai fazer que nós nos tornemos, digamos assim, um tanto quanto imediatistas. E eu acho que aqui a gente pode chegar a um consenso, talvez psicólogos, psiquiatras, de que o imediatismo ele pode fazer com que nós tenhamos uma baixa tolerância à frustração. Justamente porque se eu não posso ter o meu prazer imediato, eu preciso ter algum tipo de elaboração, algum tipo de recurso para lidar com essa frustração. Então nós somos uma sociedade também bastante imediata, né? Então a gente tem um cenário social que é importantíssimo não ser excluído, porque é esse cenário social que nós nos encontramos.
Então eu gostaria de trazer esses aspectos justamente para a gente pensar que a idealização tanto da infância como um momento, né, de inocência, como um momento de felicidade absurda, e adolescência, são efeitos que podem, digamos assim, piorar o sofrimento nessas partes. Porque quando o sofrimento não é reconhecido, a tendência do sofrimento é aumentar, a tendência do sofrimento é se intensificar. Isso em relação ao suicídio é muito claro. Até 1980, até 1985, conversando esses dias com um professor da medicina da faculdade do Einstein, ele disse para mim assim, falou assim: Vitor, eu ouvi de boa parte dos meus professores que quem falava que ia se matar, não se matava. Era extremamente comum no meio médico se escutar esse tipo de afirmação. E a gente sabe que a maioria das pessoas que se matam avisaram várias e várias vezes, de alguma maneira, que elas estavam com esse pensamento na cabeça. E nós sabemos que quando nós conseguimos reconhecer isso e dar a devida importância a esse pensamento, a essa intenção ela pode se dissipar, ela se dissolve. E isso se dá na relação com o outro, se dá com nós. Então é muito importante nós termos abertura para poder falar sobre isso de fato. Porque me impressiona bastante eu estar falando sobre essas coisas, estarmos todos aqui. Eu pesquiso o suicídio há muito tempo, cada vez que eu falava sobre isso, eu via as pessoas não ficando aqui, mas elas se dissipando. Boa noite a todos. Eu gostaria de reforçar o agradecimento, não só à organização, porque a organização veio conversar, bastante mobilizada pelos eventos. Na verdade, foram 3 suicídios que aconteceram em 15 dias. Foram 3 suicídios que aconteceram em 15 dias, mas a gente tem visto com uma certa frequência que a notificação, ano passado teve alguns casos que aconteceram em algumas escolas, e eu tive situações muito próximas, né? E eu acho que uma das grandes razões para que o tema assustasse tanto foi a proximidade. E é um ponto que eu gostaria de tocar aqui agora, que é a necessidade de nós adultos que vivemos há 30, 40 anos, a gente tinha uma previsibilidade maior do que a gente ia ser, do que a gente planejava, os nossos pais nos direcionavam. Não que naquela época não existisse o risco, não que naquela época não existisse influência externa, e não existissem as doenças mentais favorecendo. Mas hoje a coisa está muito rápida, né? Nós que vimos a tecnologia, as mudanças chegando, não estamos conseguindo nos adequar, a gente não sabe exatamente que modelo passar para as crianças. Consequentemente, vocês imaginam os jovens que nasceram depois de 2000, de 99, 98, e estão dentro desse movimento rápido. E é nessa situação de instabilidade, de todas aquelas etapas de desenvolvimento que estão acontecendo, de mudanças rápidas, de crises normais necessárias para que o desenvolvimento aconteça, para que esse amadurecimento aconteça, nesse momento bastante intenso, quando se adoece psicologicamente, emocionalmente, quando as relações se deterioram, e se deterioram a olhos vistos, a gente vê a dificuldade de comunicação nítida entre pai e mãe, no momento de decidir se o filho vai ou não poder ir a tal lugar, ou do filho entender ou de ser compreendido, né? Então a dificuldade está muito marcada. Então quando a gente for falar a respeito do que favorece essa desilusão, porque o que acontece? Tenha sempre claro que o jovem, quando ele tenta o suicídio, seja de uma maneira impulsiva, seja de uma maneira planejada, que é muito mais assustador, ele está em sofrimento. O sofrimento pode ser um sofrimento que nós não consideremos real, que nós não consideremos significativo. Um término de relacionamento com um jovem pode ser sentido de uma forma totalmente desorganizadora, mas Então a capacidade que os pais, que os adultos, que os professores, que os pais dos filhos, dos amigos, né, tiver de olhar para o jovem e perceber esse momento de intensa mudança, de intensa incerteza, apesar deles acharem que eles estão sabendo de tudo, que eles têm certeza de tudo, que eles são, e aliás isso é necessário, ele precisa se diferenciar desse pai, que era todo o modelo que ele tinha, para justamente buscar o próprio modelo, a própria identidade, ele fica em alguns momentos perdidos. E a gente precisa ficar atento,
para perceber o momento que a gente entra e no momento que a gente deixa. O que a gente observa em muitos casos de pais que tentam manter um certo controle? A tendência a serem invasivos. Isso daí é péssimo, é totalmente contraproducente. Mas eu vou deixar meu filho solto? Não. Você vai ter um controle que se torna efetivo. E o controle efetivo é o controle do afeto, o controle do amor, o controle da confiança. Resgatar a confiança do seu filho para que o seu filho possa contar para você que ele está sofrendo bullying na escola, que ele está sofrendo perseguição, que ele está tendo dificuldades, ou que ele está entrando em algum quadro depressivo, ansioso, que ele está se automutilando para tentar aliviar o sofrimento emocional. Essa confiança, essa capacidade que o jovem tem, essa é a meta. Não é buscar um profissional de cara na primeira dificuldade que o filho apresenta. Isso afasta o filho. Você tem que trazê-lo para ajuda a partir da confiança. E isso vai se perdendo. Em que momento que aquela criança pequenininha, que confiava em vocês, que chamava vocês para ir no quarto quando eles estavam com medo de dormir, passou a não chamar? Em que momento? Então, aí eu faço aquela reflexão importante de nós adultos, em que momento que a gente perdeu a conexão com o nosso adolescente? Com o adolescente que a gente foi, que contestou, que foi lá pedir para o Collor sair. Em que momento que a gente mudou o nosso discurso e começou a agir como aquilo? Eu gosto muito daquela música, como nossos pais, porque realmente a gente está vivendo como os nossos pais viviam. Naquilo que a gente muitas vezes criticou, não porque os pais estavam totalmente errados, mas porque parece que aquilo que estava errado a gente não reconsiderou. Né? E entender que o jovem está aqui para contestar realmente. E se a gente está o tempo todo criticando o gosto musical, que eu acho lamentável, você mas eu estou aqui para criticar o gosto musical, os ídolos que eles têm, a roupa que eles usam, o comportamento que eles... eu estou me afastando deles. Né? Esse é um movimento bastante comum que a gente percebe entre os pais que tentam controlar. E aí a gente tem um outro contraponto, que também é tão mais perigoso, que é daquele pai que tenta se aproximar, se tornando amigo do filho. Né? Não é um amigo do filho, a gente não pode ser amigo do nosso filho, a gente não pode querer nos embalar no nosso filho, nós temos que ser a autoridade. A relação ainda é uma relação vertical. Eu sempre digo, o seu filho tem 7 bilhões de pessoas no mundo para ser esse amigo. Pai e mãe é só você. Né? Então você precisa ser essa figura de referência, inclusive para que no trecho da música fala, né? Quero colo, ou fugir de casa. São dois contra, às vezes o filho está querendo colo e está também querendo fugir de casa. E é tudo ao mesmo tempo. Isso não necessariamente quer dizer que ele está doente, quer dizer que ele precise ir para a consulta, mas muitas vezes é um sinal de alerta quando isso se torna algo que invade os diferentes campos. É aqueles casos que estavam indo muito bem, eram bons alunos, né? Eram crianças e adolescentes muito funcionais, mas que de uma hora para outra entram em colapso. E às vezes a coisa acontece sem aviso prévio. O aviso prévio não era claro, não era evidente, não era um adolescente que estava dando problema, até que aconteceu. Às vezes do nada. Às vezes ele até estava em acompanhamento psicológico, de psicoterapia, mas ele é tão fechado até para ele mesmo, que ele não consegue verbalizar aquilo que ele traz na forma de comportamento rígido. Então, esses dois contrapontos são realidades que a gente vê com muita frequência na prática clínica. E é isso que eu gostaria de repartir um pouco com vocês. A gente vê aquelas situações extremas de adolescentes que desde muito cedo apresentam dificuldade de relacionamento, que é um fator de risco bastante importante. Então, jovens com dificuldade de sociabilidade, com dificuldades com a autoimagem, jovens com sintomas depressivos persistentes, ansiosos, ou que têm um contato precoce com drogas, são jovens de maior risco. As estatísticas mostram uma prevalência maior nessa população, mas os jovens sociáveis, amigos de todo mundo, os legais, aqueles que são admirados, também o são, porque muitas vezes eles estão cumprindo papéis que eles foram aos poucos assimilando. Para se sentir, vou só fazer uma pontuação bem breve, olhando um pouco a questão clínica, aproveitando a oportunidade, que é assim,
Existe sim uma evidência muito significativa de um aumento na incidência de suicídio. O suicídio é a segunda causa de morte em americanos, né, na faixa dos 15 a 17 anos. A associação com doenças mentais, principalmente transtornos internalizantes como ansiedade, depressão e também o uso de drogas, é muito significativa, isso é fato, e está havendo um aumento bastante importante na prevalência de depressão nessa faixa etária. O que justifica tudo isso? Vários dos fatores, mas a busca ativa é uma delas. A capacidade que a gente tem de hoje acessar a informação muito rápido faz com que esses jovens estejam colocando nas redes formas de externalizar isso, coisa que eles às vezes não falam em casa. Eu me lembro há uns 10 anos atrás que uma colega colocou que um paciente dela havia anunciado, isso já faz um tempo grande, que ia se matar nas redes sociais. Ainda era Orkut, não era nem Facebook. E a família ficou sabendo através dos amigos que chegaram em casa. Eu peguei pelo menos 3 casos de adolescentes que os pais ficaram sabendo através das redes sociais que o filho falava de morrer para os colegas. Aí é que eles ficaram assustados e tomaram alguma medida. Então, na prática clínica a gente está vendo um agravamento, os quadros estão cada vez mais severos. Isso eu não quero me tornar alarmista, não é para todo mundo sair daqui assustado, mas é importante que a gente fique com esse detalhe presentificado, porque muitas vezes, o Vitor falou isso com muita propriedade, a postura de rechaçar ou de negar, que é uma coisa bastante frequente, porque é um tema doloroso, é um tema que fala da nossa impotência, que fala da nossa própria incapacidade de lidar com esses assuntos, fica exposto, tá? Bom, então eu vou deixar aberto aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade. Esse é um tema que não se esgota, e quanto mais a gente puder falar, menos a gente vai ter medo e mais a gente vai poder ajudar pais e adolescentes. Obrigado.